Jürgen Klopp é um técnico renomado e já provou para o mundo todo que conhece muito de futebol. Mas assim que chegou no Liverpool, o alemão fez com que seus jogadores deixassem de cumprir uma tradição que já existia há muitos anos no clube. Klopp não deixa seus jogadores tocarem nessa placa. Mas qual é o objetivo disso? Uma aposta ousada. Para entender de onde surgiu essa ideia de acabar com uma tradição centenária do clube, primeiro você tem de saber quem é Jürgen Klopp. Afinal de contas, para mudar algo assim em um clube gigante como o Liverpool, Klopp definitivamente não é um treinador qualquer. A sua história no futebol começou há muito tempo atrás, no modesto Mainz 05. Lá ele atuou como jogador e logo depois de se aposentar se tornou técnico do clube. Klopp ficou mais de 10 anos no Mainz, até que foi finalmente procurado pelo Borussia Dortmund. Hoje em dia, o Borussia é a segunda maior força do futebol alemão e é um dos melhores times de toda a Europa. Mas quando Klopp chegou lá, a história era bem diferente. O Borussia passava por um dos momentos mais difíceis de sua história. O clube estava completamente atolado em dívidas, praticamente à beira da falência, e dentro de campo também não fazia bonito há algum tempo. Os torcedores já estavam até desiludidos com o time. Foi nesse cenário que Klopp mostrou ser um técnico diferente. Ali ele começaria a chamar a atenção do mundo todo, inclusive do Liverpool, não só pelo seu estilo de jogo, como também por sua capacidade de motivar seus jogadores e a torcida. O Borussia começou a jogar um futebol incrível, os torcedores começaram a lotar os estádios novamente e o dinheiro aos poucos foi entrando. Alguns anos depois, o time de Klopp estava prestes a disputar uma final do campeonato mais cobiçado da Europa, a Champions League, contra o Bayern de Munique, seu maior rival. No fim das contas, eles perderam aquela final, mas Klopp ganhou algo mais importante do que qualquer troféu, reconhecimento mundial. Depois de toda a trajetória surreal que ele passou pelo Borussia, todos os times do mundo sabiam que ele era um técnico capaz de fazer milagres. Pois é, não é à toa que ele teve a coragem de mudar uma tradição lendária do Liverpool. Na verdade, foi exatamente essa mudança radical no dia a dia do clube que transformou o time inglês em um gigante do futebol mundial novamente. Assumindo os Reds. Se você é fã de futebol, obviamente conhece o time de Jürgen Klopp. Afinal de contas, hoje em dia o Liverpool sempre está no foco do futebol mundial com contratações milionárias e com conquistas de troféus praticamente todas as temporadas. Mas caso você não se lembre, antes de Klopp, o Liverpool tinha deixado de ser um gigante do futebol inglês. Após a aposentadoria da lenda Steven Gerrard, um dos melhores meio-campistas da história, o clube não conseguiu encaixar outro bom elenco que conseguisse disputar com outros times ingleses. O Chelsea e o Manchester City começavam a se tornar monstros do futebol inglês, investindo muito dinheiro na contratação de grandes jogadores. A única forma de conseguir montar um elenco de peso sem gastar muito era achando um técnico que conseguisse causar uma mudança geral no clube. E Klopp era o cara perfeito para isso. Afinal, ele tinha acabado de transformar o Borussia em um dos maiores da Europa sem gastar praticamente nada. Pelo contrário, ele trouxe muito dinheiro para o clube com a venda de jovens promissores. Assim, Klopp assinou um contrato em 2015 com o time inglês, com a promessa de mudar completamente a história do clube e trazê-lo de volta aos holofotes do futebol mundial. E a primeira mudança foi também a mais polêmica. Chegada polêmica. O torcedor do Liverpool obviamente ficou muito empolgado com a chegada do novo treinador, mas logo essa empolgação se transformou em preocupação. A primeira mudança de Jürgen Klopp foi um polêmico acordo feito com seus jogadores. Eles deixariam de tocar em uma placa na entrada para o campo do Anfield. Trata-se de uma placa com a escrita "This is Anfield". Durante muitos anos, todas as vezes que o Liverpool jogava em casa, seus jogadores tocavam na placa antes de entrar em campo. Aquela placa era praticamente um amuleto da sorte, e o costume ficou tão famoso e tradicional que até os torcedores ficaram sabendo. E parece que isso realmente deu certo por um tempo, pois durante os anos de ouro, o Liverpool ganhou vários títulos. Por isso, todos os torcedores e associados do clube torceram o nariz quando souberam que Klopp tinha proibido seus jogadores de tocar naquela placa. Até porque, se tinha algo que o Liverpool precisava naquele momento era de sorte.
A imprensa inglesa também não deixou essa história passar em branco. Vários jornalistas e críticos esportivos disseram que Klopp não era ninguém para mudar um costume tão antigo e que ele tinha que se colocar no seu lugar. Mas qual era o real motivo por trás dessa proibição? O principal objetivo de Klopp era, na verdade, algo muito simples, mas também muito poderoso, que faria total diferença na vida de todos os seus jogadores. Criando uma motivação. Klopp não tomou a decisão de criar essa proibição simplesmente para chamar atenção. Na verdade, por trás disso havia um plano engenhoso para motivar seus jogadores. O trato era que eles só poderiam tocar novamente naquela placa quando ganhassem um troféu importante, como uma Champions ou uma Premier League. Isso com certeza foi uma motivação a mais para aqueles jogadores trabalharem duro todos os dias, até conquistarem novamente o privilégio de tocar na placa. E claro, isso também servia de motivação para Jürgen Klopp, afinal, tudo no fim das contas dependia dele. A partir desse dia, o técnico alemão começou a mudar totalmente a filosofia do clube. Enquanto os torcedores esperavam grandes contratações, Klopp apostou em jogadores mais baratos e às vezes até alguns que estavam passando por maus momentos na carreira. Um exemplo disso foi a contratação de Philippe Coutinho. O jovem jogador brasileiro nunca conseguiu se tornar um craque mundial vestindo a camisa do Internazionale de Milão. Esse mau momento fez com que ele custasse apenas 13 milhões de euros aos cofres do time inglês. Vale mencionar que 4 anos depois, ele foi vendido ao Barcelona por impressionantes 135 milhões de euros. Outro jogador que nunca tinha respondido às expectativas é Mohamed Salah. O jogador tinha passado por vários clubes na Europa, mas nunca com grande destaque. Até que foi para o Liverpool e conseguiu fazer uma temporada digna de concorrer ao prêmio de melhor jogador do mundo. Esses são só 2 exemplos de jogadores que foram transformados por Klopp. Mas o título não veio assim tão cedo quanto os torcedores esperavam, e os jogadores tiveram que esperar longos 4 anos até poderem tocar a placa do estádio Anfield novamente. O fim da espera. Klopp realmente é um especialista em extrair o melhor de seus jogadores, mas mudanças assim não acontecem da noite para o dia. A conquista do primeiro título do Liverpool, sob o comando de Klopp, demorou 4 anos. Na temporada de 2017 e 2018, eles bateram na trave quando chegaram na final da Champions League. Tudo naquele campeonato indicava que o título seria do Liverpool, pois sua campanha tinha sido histórica, com direito a uma vitória de 5-1 no agregado contra o Manchester City. Mas na final, eles enfrentaram um Real Madrid inspirado. Num jogo cheio de polêmicas, os espanhóis levaram o título depois de vencer o Liverpool por 3-1. Sem dúvida nenhuma, aquela final era exatamente o que os jogadores de Klopp precisavam para voltar no ano seguinte completamente motivados para vencer. Na temporada 2018-2019, eles não deram chance para ninguém e finalmente conquistaram a tão sonhada Champions League. Depois de 14 anos, os torcedores dos Reds finalmente podiam comemorar. A festa na cidade inglesa foi gigante e, claro, Klopp se tornou um herói dentro do clube. Depois de toda a comemoração, chegou o momento de repetirem o gesto que todos os grandes jogadores do Liverpool fizeram. No primeiro jogo da temporada seguinte, contra o Norwich, o capitão do time, Jordan Henderson, foi o primeiro a colocar a mão na famosa placa do estádio Anfield. Claro que o momento foi registrado em uma foto, já que significava o fim de um dos piores períodos para o Liverpool. A partir desse dia, essa proibição nunca precisou ser usada novamente, já que praticamente todos os anos, Klopp e seus jogadores levantam alguma taça. É isso aí, torcedor! Às vezes, um elenco precisa de uma motivação a mais para começar a lutar por títulos, e Jürgen Klopp é um especialista nisso. Falando nos jogadores do Liverpool, enquanto Salah passava por um dos melhores momentos de sua carreira, alguém invadiu sua casa e causou uma grande dor de cabeça. Dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza que você não vai acreditar no que Salah fez com o ladrão que roubou sua casa.